Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo a professora Débora de Mendonça, de Química, e o professor Rafael Barbosa, de Física. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Hermes Araújo, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece para você. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Débora. Tudo bem, professora Débora? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Rafael. Bom dia, estudantes. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Claro, hoje nós trabalhamos apenas com uma aula. A aula do primeiro ano, nós trabalhamos sobre pressão dos gases, né? Esse PET nós viemos trabalhando ali sobre os gases, o estudo dos gases, e falamos ali um pouquinho sobre a pressão parcial e o volume parcial. Fizemos uma dedução matemática para poder entender melhor como que acontece, né, essa relação da pressão parcial em relação à pressão total de uma mistura. Ótimo, muito obrigada. E professor Rafael, bom dia. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, na aula de hoje a gente falou de magnetismo, então a gente viu a questão do campo magnético criado por corrente elétrica, e aí a gente viu 3 casos. O campo magnético criado em um fio retilíneo, o campo magnético criado em uma espira circular e o campo magnético criado em um solenoide. Vimos também a regra da mão direita, que define o sentido do campo magnético criado por uma corrente elétrica, e a gente viu também um pouquinho da regra do tapa, que define o sentido da força magnética sofrida por uma carga elétrica quando ela entra numa região de campo magnético também. Ótimo! Então agora que relembramos as aulas de Física e Química, vamos às nossas perguntas. Vamos lá. Primeiro ano, a emissão maior de gás carbônico pelo homem aumenta a acidez da chuva, professora? Ah, sim, nós discutimos um pouquinho sobre essa questão da chuva ácida, né? Que é um fenômeno natural. Toda chuva por si só ela já é ácida graças à presença do gás carbônico, né, que temos na atmosfera. Só que sim, existem autores que vão trabalhar que esse aumento da concentração de CO2 e a emissão de outros óxidos, né, o óxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, da queima de combustíveis fósseis, promove então a formação de ácidos que tem aí um potencial de acidez muito maior. O que isso vai acarretar? Esse aumento desproporcional promove então problemas nas lavouras, porque uma chuva muito ácida ela termina sendo formada na região mais urbana, mas as nuvens elas não permanecem só ali, então ela pode se formar e próximo, num campo, numa produção agrícola, pode sentir então esse fenômeno que essa água que cai, ela então pode machucar as plantas, impedindo assim a lavoura de ser produtiva. Ela pode também danificar diversos monumentos históricos, né, várias estátuas, enfim, nós temos um grande transtorno em relação a isso. Então, a acidez, quando a gente fala de chuva ácida, né, estamos falando desse fenômeno que aumenta, né, segundo os autores, essa ação humana aumenta. Vai haver outros autores que vão falar que não, que esse tipo de emissão de gás carbônico, exclusivamente do gás carbônico, não é o responsável, e sim os demais óxidos, os óxidos de nitrogênio e os óxidos de
de enxofre. Então, nós temos aí esse embate aí na ciência que vai falar que um é o conjunto e o outro vai excluir ali o monóxido de carbono. Ótimo, muito obrigada. E agora nós vamos responder a Letícia Kemily, da Escola Francisco Bernardino, de Juiz de Fora. Um abraço para você, Letícia. Ela está no primeiro ano, viu, professor Rafael? Poderia explicar novamente sobre as forças restauradoras na mola? Obrigado, Letícia. Cláudia, eu vou querer usar o quadro para poder explicar essa questão. Não. E essa foi até uma aula sobre trabalho de uma força, quando eu estava falando de trabalho negativo. Bom, a ideia é o seguinte, deixa eu colocar aqui a cor branca. Vamos supor que eu tenho aqui uma mola, certo? Então, eu tenho aqui uma mola. Nessa mola eu tenho aqui um objeto preso. E essa mola, ela está... No momento, ela não está deformada, então ela está aqui num ponto de equilíbrio. Vou marcar aqui um ponto de equilíbrio aqui, colocar um tracejado, certo? E aí, o que vai acontecer? O que seria essa força restauradora? Essa força, ela tem o objetivo de deixar esse objeto na sua posição de equilíbrio. Então, a ideia é o seguinte, vamos supor que eu vou comprimir essa mola. Então, o que vai acontecer? Vou comprimir essa mola. Então, essa mola, nesse momento, deixa eu só mudar a cor aqui para poder identificar. Nesse momento, então, essa mola ela vai fazer uma força empurrando esse bloco. Então, a força vai estar apontada nesse sentido aqui. Ok? Agora, vou mudar a situação. Ao invés de comprimir, eu vou puxar a mola. Beleza? Então, a mola ela vai ser estendida um pouquinho. O que vai acontecer? Agora, essa força vai produzir... essa mola vai produzir uma força no sentido contrário. Então, ela vai tender a deixar a mola na posição de equilíbrio, ou seja, nesse caso aqui, ela vai ter que mudar o sentido da força. Então, a mola, ela produz forças restauradoras. E o que seriam essas forças restauradoras? Ela tende a deixar, então, o objeto na sua posição de equilíbrio. Quando eu comprimo a mola, a força vai estar por um lado. Quando eu estico a mola, eu puxo a mola, a força vai estar no outro sentido, com o objetivo de deixar o objeto na posição de equilíbrio. Beleza? Obrigado, viu, Cláudia? Perfeito. Vamos à próxima, então. Primeiro ano. Poderia relembrar quais são os estados de agregação e suas características? Ah, sim. Quando trabalhamos com o estado de agregação, esse termo, né, às vezes alguns alunos se confundem. Nós estamos falando dos estados físicos da matéria, né? E nesse ano, né, no primeiro ano, nós trabalhamos então o estado sólido, líquido e gasoso. Como característica, nós temos que no estado sólido nós temos um volume definido, as partículas elas não estão paradas, elas estão vibrando, ou seja, elas têm sim uma movimentação, porém muito pouco por conta desse volume, desse aprisionamento, digamos assim. Quando eu aumento a energia, o que vai acontecer? Essas partículas vão começar a se movimentar de uma forma mais livre, o que vai fazer com que elas percam o volume, vai perder então ali o volume específico que eles tinham. Né? Um exemplo disso é a água dentro de um copo. Então, a água, se ela estiver dentro de um copo quadrado, ela fica quadrada. Se ela estiver dentro de um copo redondo, ela fica redonda. Então, ou seja, ela adquire o formato, né, ali do objeto no qual ela está. E se aumentar ainda mais a energia, então nós temos ali o estado gasoso, onde essas partículas elas têm poucas interações entre elas, mas ainda existe interação. E elas são expansivas, né? Um exemplo que eu gosto muito de falar é se alguém, numa sala de aula, por exemplo, descascar uma laranja ou até mesmo uma mexerica, aquele vapor que sai ali da casca, ele automaticamente assume todo o ambiente. Então, todo mundo sente o cheiro, né? É muito comum isso. Por quê? Porque o gás ele tem essa capacidade de tomar, né, todo esse volume. Nós temos também um experimento que a gente faz, né, os meninos do oitavo, nono e também os meninos do quarto e quinto já devem ter feito esse. Que é você pegar essas seringas, né, de farmácia, tampar e tentar comprimir o ar que está ali dentro. Você vai perceber que vai ter um período onde ele não vai conseguir mais dar sequência, né? Por quê? Porque ali é o volume,
você comprimiu ao máximo ali as partículas que estão ali dentro. Então, outra característica que vocês têm que lembrar é que o estado de agregação de maior energia é o estado gasoso. O de menor energia é o sólido. E o intermediário seria o líquido. Bem explicado. Terceiro ano. O que é campo magnético, professor Rafael? É interessante essa pergunta, e na ciência, para a gente entender alguns fenômenos que são concretos, precisamos obter informações de conceitos que são um pouco mais abstratos. E muita abstração existe na ideia de campo. O que é campo? Né? Existem vários campos: campos gravitacionais, campo elétrico, campo magnético. E por que é abstrato? Porque é algo que a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver. Quando eu falo que um espaço é uma região de campo magnético, aliás, é uma região de campo, é uma região que alguma coisa ali vai sofrer uma interação, vai sofrer uma força. Por exemplo, se eu falo de campo gravitacional, quando tudo que tiver massa dentro desse campo gravitacional, dentro desse espaço que tem essa região de campo, vai sofrer uma força. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um objeto, no caso a caneta ela possui massa, ela está dentro da região de campo gravitacional, ela vai sofrer uma força, então ela vai cair. E o que seria então campo magnético? O campo magnético é uma região que eu não consigo ver, eu não consigo pegar, mas é uma região que tem algumas linhas de força, e essas linhas elas vão atuar com cargas elétricas em movimento ou então com materiais magnetizados, um ímã, por exemplo. Então, se eu coloco um ímã dentro de uma região de campo magnético, esse ímã ele vai sofrer uma força. Se eu tenho uma carga elétrica, essa carga elétrica ela está em movimento, e a região onde essa carga elétrica está em movimento tem campo magnético, essa carga ela vai sofrer, então, uma força. Então, campo magnético é uma região que tem umas linhas de força. A gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, mas a gente sabe que existe, porque qualquer objeto que eu coloco ali que seja magnetizado ou que tenha carga elétrica e essa carga esteja em movimento, ela vai sofrer uma força, ok? Região de campo, então, né, resumindo aí, região de campo é uma região que vai fazer com que alguma coisa vai sofrer uma interação, vai sofrer alguma força. E o campo magnético é também, então, um tipo dessa região. Beleza? Só completando, me veio à mente agora um experimento que é comum quando coloca um pedaço de ímã mergulhado no líquido, e nesse líquido tem partículas de ferro. Sim. E aí você consegue ver direitinho aquelas linhas que você estava explicando no outro ao vivo. Justamente. E eu achei muito interessante porque elas não são visíveis, não dá para você pegar, mas com esse experimento o aluno consegue entender e ver o que os cientistas estão falando, né? Você vê certinho o movimento daquelas linhas indo para o Polo Sul e indo para o Polo Norte. Justamente. Ali visualmente não dá para ver qual que é Polo Sul, qual que é Polo Norte. Sim. Mas ali, aquele formato, aquele desenho, é como se fosse a trajetória daquela partícula. Então, quando ela vai sofrer uma força, a força vai ser tangente àquela trajetória. Beleza? Perfeito. Terceiro ano ainda. Poderia explicar novamente a convenção usada para definir o sentido do vetor campo magnético em um plano? Claro. Quando a gente fala de vetor é uma linha que ela tem uma direção e tem um sentido. E aí essa linha pode ser definida para velocidade, pode ser definida para força, pode ser definida para campo magnético, corrente elétrica. E a ideia do plano é o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui uma folha de papel e eu estou tendo uma visão superior da folha de papel. Então, vamos supor que eu tenho uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela pode entrar no campo magnético, ela pode entrar no plano, ou ela pode sair do plano. Então, eu posso ter elétrons entrando ou posso ter elétrons saindo. O mesmo acontece com o campo magnético. O campo magnético ele é um vetor. Se ele é um vetor, ele possui módulo, que é um valor numérico, possui uma direção e possui um sentido. E aí, nesse caso, se o campo magnético estiver entrando no plano, é um sentido. Se estiver saindo do plano, é outro sentido. E como que a gente representa, então, esse sair do plano ou entrar no plano? Quando um vetor estiver entrando no plano, nós vamos representar por um x'inho. Quando ele estiver saindo, nós vamos representar por um pontinho. Ah, professor, isso vale só para campo magnético? Não, isso vale para qualquer vetor. Mas, normalmente, costuma-se estudar essa convenção quando a gente fala de campo magnético. Mas para qualquer vetor, vale essa convenção. Se estiver entrando no plano, a gente vai usar o x'inho para representar o sentido. Se estiver saindo, a gente vai usar o pontinho.
É como se eu tivesse, por exemplo, quando está para a direita, a gente coloca uma setinha para representar para a direita, seria isso. Estiver entrando, xizinho. Estiver saindo, pontinho. Ótimo. E agora uma dúvida do primeiro ano. Como o gás carbônico e o vapor de água estabelecem condições de vida na Terra? Ah, sim, vou precisar usar aí o quadro. Vamos lá? Quando nós falamos sobre essa condição, né, de vida aqui na Terra, nós estamos falando também sobre a temperatura, né? E aí vem toda essa questão da energia que temos aqui. Então, para a gente ter uma ideia, o que normalmente acontece? Nós temos a radiação solar, né, que é o UV, e nós temos aqui a Terra. Né? Eu não sou muito boa em desenhar a Terra, não, mas finge que é isso aí. E nós temos algumas camadas aqui de ar atmosférico. A primeira que nós temos aqui é onde tem a nossa camada de ozônio, onde nós temos a molécula de O3, né, que ela é justamente aquilo que eu expliquei. O raios UV vem, quebra essa molécula, liberando então um oxigênio. Esse oxigênio vai se ligar a outra molécula e formar novamente o ozônio. Então, dessa forma, a energia UV, ela volta então para o espaço e apenas uma parte dessa energia vem então entrar aqui na nossa atmosfera. Aqui dentro, essa energia, ela vai se transformar em infravermelho. E aí, qual que é o papel do gás carbônico e do vapor de água? Quando eu tenho uma molécula de água, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ela está no estado de agregação de vapor. Então, lembra que é o de maior energia, maior movimentação? Essa movimentação da molécula, uma vez que ela recebe a energia vinda da Terra, o mesmo acontece com o gás carbônico, ela vai usar essa energia para aumentar essa movimentação que ela tem, a partícula, e vai retornar parte dessa energia. Então, é justamente esse movimento de receber a energia que emite da Terra, o vapor, essas moléculas, né, de vapor de água vão então se movimentar, porém elas querem permanecer no seu estado mais estável, então essa energia ela vai ser liberada e ela volta para a Terra. E isso permite que a Terra tenha essa temperatura habitável. Existem planetas onde não tem essas partículas, como vapor de água e gás carbônico, então essa energia que vem, né, dessa atmosfera fora do planeta, consegue então alterar drasticamente a temperatura da Terra, do planeta. Então, por exemplo, não teria uma temperatura de possibilidade de um ser humano habitar ali, a variação seria enorme. Então, por isso que o vapor de água e o gás carbônico são os principais para manter a vida. Porém, qual que é o grande problema disso? Nós estamos aumentando demais essa concentração desses gases, o que faz com que tenha o aquecimento global. Então, a temperatura terrestre, a temperatura média terrestre tem aumentado a cada ano. Acredita-se que se aumentar aí mais 2 graus do que nós já temos hoje, nós vamos enfrentar, então, distúrbios temporais, várias tragédias, várias catástrofes por conta desse aumento da temperatura. Então, é extremamente importante entender como que esses gases funcionam para manter a vida aqui na Terra. Obrigada. Entendido. Vamos lá. Agora nós vamos responder ao Diego Geraldo. Um abraço para você, Diego, da Escola Estadual Senador Melo Viana. Ele é de Moeda, está no 3º ano, professor Rafael. Poderia explicar novamente a regra da mão direita? Claro, vou até aproveitar o quadro aí que já está aberto, à vontade. Né? A regra da mão direita ela é usada para definir as linhas de campo magnético criado por uma corrente elétrica. Então, nós vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, você tem que usar a mão direita. E aí nós vamos supor que eu tenho aqui um fio retilíneo. Nesse fio retilíneo, faz de conta que o fio está reto, está passando uma corrente elétrica, ok? E a corrente elétrica ela está vindo da esquerda para a direita. O que vai acontecer?
Então, vou definir aqui uma corrente elétrica. E a ideia é o seguinte, eu vou pegar a minha mão direita, ok? E vou pegar o polegar e vou colocar no sentido da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica aqui, ela está vindo para a direita. Então, eu vou colocar meu polegar apontado para a direita e eu vou pegar os demais dedos e eles vão representar as linhas de campo magnético. Então, na parte de cima do fio, o campo magnético vai estar saindo do quadro. Se está saindo, vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de azul. Se está saindo, eu vou representar então com bolinhas, com pontinho. Então, em cima está saindo. Na parte de baixo, vai estar o quê? O campo magnético vai estar entrando. Então, na parte de baixo do fio, vou colocar um xizinho para representar o campo magnético. Ah, professor, vamos mudar a situação agora. Vamos fazer de conta que eu tenho uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela está saindo do plano do quadro. É como se eu tivesse aqui então um fio e o fio ele estivesse saindo do quadro. Então, nesse caso aqui, se a corrente ela está saindo, eu vou representar por um pontinho. Então, agora eu estou representando aqui a corrente elétrica, ok? Representado pela letra I. A corrente elétrica aqui estava representada por um fio. Estava ao longo do quadro. Nesse segundo caso, o fio está saindo do quadro. A corrente elétrica está saindo. Então, eu vou pegar a minha mão direita, vou apontar o meu polegar saindo do quadro. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu mudar a cor aqui. Se está saindo do quadro, vou pegar os meus dedos, os demais dedos, e vou girar em torno desse fio. Então, o campo magnético, as linhas de campo magnético vão ser circular no sentido anti-horário. Então, aqui seria o nosso campo magnético. E aí eu quero saber, em um determinado ponto, qual que é o sentido do campo magnético? Nesse caso, se eu considerar esse ponto aqui, vamos supor que eu tenho esse ponto. As linhas elas estão no sentido horário, mas eu quero saber o sentido do campo magnético nesse ponto aqui que eu estou chamando de ponto P. Nesse ponto P, então, o campo magnético vai estar apontado para baixo. Ah, professor, e o ponto Q? O ponto Q está aqui. Qual vai ser o sentido do campo magnético? Nesse caso aqui, o campo magnético vai estar subindo, então vai estar apontado para cima. Ah, nesse ponto aqui que eu estou chamando de ponto R, vai estar apontado para a esquerda. Ok? Então, a regra da mão direita, ela vai definir o sentido das linhas de força. E aí, em um determinado ponto, esse campo magnético vai ser tangente a essas linhas de força. Ok? Obrigado, Cláudio. Ótimo. Muito obrigada, professor, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação do professor de Biologia, Vinícius Braz, e do professor de Ciências, Bruno Galvão. Eu agradeço a presença da professora Débora e do professor Rafael. Obrigada. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!